nós somos apenas vasos de barro na mão do Senhor. Amém? Somos vasos de barro para que a glória de tudo seja tão somente de Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, terminando esse tema, indo, façam discípulos. Nós cantamos várias canções relacionadas a isso, a essa missão. A última canção nós falamos do ID, né? E dessa missão que nós recebemos de indo. Enquanto nós estamos indo, nós devemos fazer discípulos. Uma tônica que eu tenho trabalhado desde ontem com vocês é a respeito da questão de que a Bíblia trabalha claramente uma diferença entre pessoas que apenas creem em Deus e discípulos de Cristo. Eu tenho mostrado isso para vocês nas Escrituras. Nós temos gastado horas e horas já nesse sábado e domingo meditando sobre isso, que o desafio que nós temos da palavra de Deus é o desafio de nós sermos discípulos de Cristo. E discípulos são pessoas que estão comprometidas com aquilo que o seu mestre crê, que é a palavra, mas também são pessoas que estão comprometidas com a missão do seu mestre. E nós meditamos sobre isso, e nós temos entendido que Deus nos salvou, Jesus nos resgatou, não para que nós fôssemos apenas pessoas que crescêssemos nele, mas que tivéssemos uma vida alienada dele, de uma comunhão com ele, de uma relação com ele e de uma obediência a ele na missão, na única missão que ele entregou para a igreja, a missão de fazer discípulo. E essa missão é nossa, nós temos meditado nisso. Essa missão não é de alguns. Nós oramos pelo pastor Cláudio, nós oramos pelo Fábio, eles estão sendo enviados à Nova Zelândia, alguns irão, mas não importa. Os que ficam também são pessoas que receberam uma missão de Cristo para poder fazer discípulos de todas as nações. Nós também temos a mesma missão na Nova Zelândia, fazer discípulos de todas as nações. Talvez nós precisamos repensar um conceito que nós temos ouvido constantemente em conferências missionárias. Nós temos ouvido a seguinte frase: missões se faz orando, contribuindo e indo. Se você não pode ir, ore e contribua. Você tem escutado isso, não tem? Isso não é verdade, isso é mentira. Isso não é de todo verdade. Isso é uma falácia. Porque missões se faz orando, contribuindo e indo. Você não pode escolher uma dessas três coisas. Você tem que fazer as três. Eu encarno essas três coisas na minha vida. Eu vivo em função de cumprir a missão. E eu cumpro a missão orando, porque eu oro por missionários, eu oro pelo meu trabalho, e eu oro por vários missionários espalhados pelo mundo inteiro, que têm pedido as minhas orações, e eles estão presentes nas minhas devocionais, onde eu busco a Deus e intercedo por esses missionários. Eu também contribuo das ofertas que muitos de vocês me enviam. Eu distribuo isso a outros missionários, ajudando eles também. Eu não quero ser aquele missionário que vive com o pires na mão, pedindo somente. Eu creio que missionários são pessoas que contribuem sempre. E Deus sabe que eu tenho feito isso, que eu tenho procurado contribuir com a obra onde eu não posso ir. E eu tenho ido. Estou indo, porque essa é uma ordem que Deus deu a todos nós. Amém? Então é importante nós entendermos isso.
E nós só vamos cumprir isso quando nós deixarmos de sermos religiosos ou pessoas que apenas creem em Deus e nós encarnarmos a ordem que Ele nos deu de fazermos discípulos de todas as nações. E no nosso caso, no seu caso, a nação que Deus te chamou a fazer discípulo é o Brasil. Então, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre a diferença entre discípulos e religiosos, ou a pessoas que apenas teoricamente professam crer em Deus. E eu gostaria de usar a nomenclatura religioso hoje. Nós já temos falado de crentes, como mostrando que essa palavra hoje, ela não significa nada. Dizer que eu sou crente, ela nunca significou, muito menos hoje. Hoje é até pejorativo, negativo dizer que você é crente. Então não diga que você é crente, assuma que você é um discípulo de Cristo. E discípulos de Cristo recebeu um conteúdo a ser transmitido, a ser levado, a ser espalhado, a ser vivido nas suas vidas. Portanto, nós somos chamados a lutar contra a religiosidade que facilmente se propaga no nosso coração. A tendência de nós começarmos como discípulos de Cristo, mas durante a nossa caminhada nós perdermos o amor e a paixão por isso e nos tornarmos apenas pessoas religiosas, é muito grande, porque nós temos um coração enganoso e corrupto que facilmente perde o foco. Mas Deus não nos chamou a sermos religiosos. Eu gostaria de traçar algumas comparações entre religiosos e discípulos de Cristo. Primeiramente, religiosos amam mais as estruturas que pessoas. Religiosos servem a Cristo muitas vezes dentro da igreja, mas não servem por amor, servem sem amor. Para religiosos, muitas vezes, a lei supera a graça na vida deles. Religiosos julgam e condenam mais do que amam e perdoam. Religiosos apreciam cerimônias mais do que um relacionamento com Deus. Religiosos se preocupam com a conduta mais do que com as motivações do seu coração. Religiosos são pessoas obstinadas por manter tradições. E muitas vezes as tradições são mais importantes que o avanço do Evangelho. Religiosos são pessoas que servem a Deus, mas conforme as suas regras, conforme aquilo que eles dispõem para servir a Deus. Religiosos são pessoas que exigem demais dos outros e pouco de si mesmos. Religiosos são pessoas que escondem seus pecados através de uma falsa e vazia piedade. Religiosos obedecem da palavra aquilo que lhes interessa. E religiosos se preocupam dos detalhes, mas descuidam de preceitos importantes da palavra de Deus. E religiosos medem sua relação com Deus pelo que eles fazem, e não pelas reais motivações que os levam a fazer tais coisas. Portanto, nós temos um grande desafio dentro da igreja. O discipulado, antes de nós pensarmos nele para o mundo, nós temos que pensar que nós temos um grande público dentro das nossas igrejas, que precisam ser levados a deixarem de serem religiosos, para serem discípulos de Cristo verdadeiramente. E Jesus, no ministério dele, na vida dele aqui nessa terra, ele se enfrentou com esses religiosos. Nós podemos dizer que Jesus enfrentou 3 tipos de religiosos durante a sua vida e o seu ministério. Primeiro, os religiosos radicais. Estes perseguiram e mataram o nosso Senhor. Mas ele também se relacionou com religiosos egoístas, e estes, quando confrontados, abandonaram o Senhor. Mas ele também se relacionou com religiosos fracassados,
pessoas que sentiram que a religião não poderia preencher o vazio da alma deles, e eles então declararam falência e correram para os braços de Cristo e se entregaram a Ele. E Jesus teve e tem 3 discursos para cada um desses grupos de religiosos. O primeiro, aos religiosos radicais, o discurso de Jesus foi esse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, guias cegos, insensatos e cegos, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Porque a paciência de Jesus é curta com os radicais religiosos, com os intolerantes religiosos. Aos religiosos egoístas, a mensagem de Jesus foi a seguinte, João capítulo 6. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Mas aos discípulos, aos religiosos fracassados, aqueles que declararam falência, que entenderam que na religiosidade não alcançaria o preenchimento das suas almas, a mensagem de Jesus para eles foi: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Jesus para os religiosos. E nós temos de escolher o que nós vamos ouvir de Jesus. Se nós declararmos falência da nossa religiosidade, nós vamos ouvir essas doces palavras de um chamado a uma transformação de vida para sermos discípulos de Cristo. A missão de Jesus é transformar religiosos fracassados em verdadeiros discípulos que o sirvam com excelência. A missão de Jesus é transformar religiosos fracassados em verdadeiros discípulos que o sirvam com excelência. Essa é a missão de Cristo, e foi isso que Ele fez com aqueles homens e mulheres que Ele andou com eles durante a sua vida, o seu ministério nessa terra. Mas eu gostaria de também ler para vocês a história de um homem religioso por excelência, mas que teve um encontro com Cristo, e toda a religiosidade dele foi lançada por terra, e ele se transformou num dos discípulos mais poderosos e frutíferos da história dos discípulos de Cristo. Filipenses capítulo 3 narra essa história, e do versículo 4 em diante a Bíblia diz assim: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas tudo que era para mim lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja nele achado, não tendo minha justiça que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Essas palavras são as palavras de um homem religioso que declarou falência, de um homem que considerou o currículo dele, esse vasto currículo. Ele entrega a nós o currículo religioso dele, e ele diz: toda essa história, toda essa religiosidade construída nunca preencheu a minha alma, e eu considerei tudo isso como lixo para me transformar e ser transformado por Cristo em um discípulo de Cristo. Paulo, um religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através da sua vida, primeiro, que discípulos renunciam a tudo por Cristo. O currículo dele é invejável: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que é segundo a lei, irrepreensível aos estándares, aos padrões humanos. Mas o que é isso? Isso é nada diante da glória de Cristo, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Você não poderá ser discípulo de Cristo se você não estiver disposto a renunciar a algumas coisas. Não, tudo da sua vida por Cristo. Aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Discípulos renunciam a tudo por Cristo. E renunciar nem sempre significa abandonar. Eu posso renunciar coisas sem necessariamente abandoná-las. Eu posso renunciar que o trabalho seja o primeiro da minha vida, mas eu não preciso deixar de trabalhar. Eu posso renunciar de confiar no meu histórico religioso, mas sem deixar de me preocupar com a minha fé e com o meu relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos vivido dentro da igreja confiado no nosso histórico. Talvez o nosso currículo seja um pouco diferente do currículo de Paulo. Talvez nós poderíamos dizer assim: olha, sou tataraneto de presbiteriano. Mas se você continuar puxando a minha árvore genealógica, é capaz que você chegue em Calvino. Então eu sou presbiteriano da mais pura raiz que possa existir nesse mundo. Então eu tenho essa história, essa tradição. Mas eu nasci na igreja, eu fui presidente da UCP, eu fui presidente da UPA, eu fui presidente da UMP, eu fui presidente da SAF, da UPH, e depois fui diácono, e depois fui presbítero, e agora sirvo por 40 anos já na igreja. Tenho uma folha de serviço invejável, que talvez as pessoas deviam me reconhecer melhor dentro da igreja. Talvez essa é a nossa confiança, essa é a nossa justiça, e Paulo está falando que religiosos confiam nisso, mas discípulos, isso não significa nada para eles. Isso é nada, se isso não glorificar a Cristo, isso é lixo. E Paulo entendeu isso, e ele foi transformado de um religioso em um discípulo, e a prova dessa transformação é que ele renunciou tudo da vida dele, por priorizar Cristo na vida dele, por servir a Cristo, por amar a Cristo, por honrar a Cristo sobre todas as coisas. Em segundo lugar, Paulo, um religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através da sua vida que discípulos se entregam completamente. Versículo 8: pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Discípulos são pessoas que se entregam sem reservas. Discípulos são pessoas que estão dispostas
a serem usadas por Deus aonde Ele quiser, da forma como Ele quiser. Discípulos são pessoas que não estão arraigadas e presas a nada que não seja a vontade de Deus. São pessoas que se entregam por completo, que amam a Deus, a Cristo, completamente, ao ponto de não ter nenhuma área da sua vida que Cristo não possa controlar e dizer o que tem que ser feito naquela área da vida dele. Paulo nos mostra isso. Ele foi um homem abnegado, a entrega dele é completa. Ele ainda diz logo: já não sou eu quem vivo, eu morri, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus que me amou e me salvou. Eu já não existo mais. Antes eu era escravo dessa religiosidade, antes eu era escravo do pecado, eu era escravo da morte, eu era escravo do diabo, mas eu continuo sendo escravo. Agora eu sou escravo de Cristo, e eu estou totalmente rendido a Ele como escravo. Mas a diferença era que antes os meus escravizadores, eles me machucavam, eles me feriam, eles me causavam angústias e vazios na alma. Mas o meu escravizador hoje, ele me ama sobre todas as coisas. Ele me ama completamente, e eu não vou amá-lo pela metade, eu vou amá-lo completamente, eu vou me entregar a Ele completamente. Discípulos se entregam completamente. Religiosos amam até uma certa altura, porque os seus interesses sempre estão na frente dos interesses de Cristo. Terceiro lugar, Paulo, um religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através da sua vida que discípulos confiam somente em Cristo. Não confia na sua ficha de trabalho, na sua membresia de igreja, nos cargos que você ocupou ou ocupa, nas suas habilidades, na sua cultura, na sua teologia. Discípulos confiam somente em Cristo. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu abandonei tudo para ser achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, para saber a justiça que vem de Deus pela fé. Discípulos confiam somente em Cristo. Discípulos abandonam qualquer autoconfiança, qualquer confiança na história religiosa dele. Tudo isso é lixo para confiar em Cristo, para entregarem sua vida a Cristo, para depender de Cristo e viver por Cristo e para Cristo tão somente. Essa é a característica de discípulos. Mas religiosos sempre se entregam com reservas. Religiosos sempre têm partes da sua vida que Cristo nunca vai ser Senhor. Mas discípulos se entregam completamente a Ele. Quarto lugar, Paulo, um religioso que foi transformado em discípulo, nos ensina através da sua vida que discípulos, eles fazem loucuras por causa de Cristo. Discípulos fazem loucuras por causa de Cristo. E loucura aqui eu não quero dizer coisas insanas, mas coisas que talvez aos olhos do mundo são loucas. Coisas que aos olhos de quem não anda com Cristo é fora de senso, mas aqueles que amam a Cristo não têm limite no seu amor, na sua entrega para Cristo. Quando eu voltei do Nepal, esses tempos atrás, um rapaz lá de Queenstown, ele não é crente, ele se declara ateu, e ele sentou para conversar comigo. Falei: como que foi lá o trabalho, pastor? Ele é um ateu, mas nós temos um bom relacionamento e há um respeito mútuo. E ele perguntou assim para mim: como é lá? E eu contei um pouco, e eu falei dos riscos que sempre se corre lá. Não é um lugar totalmente seguro, e eu falei também que agora está pior ainda. Nós temos vivido momentos difíceis de um ano para cá no Nepal. E ele falou assim: o senhor é louco? Eu falei assim: por quê? Ele falou assim: porque como você deixa a tua esposa, você tem filhos ainda adolescentes, e vai para um lugar desse, você pode morrer, eles podem te matar, alguma coisa pode acontecer. E eu olhei nos olhos dele,
E com toda a paixão da minha alma eu disse para ele: Jesus morreu por mim, por que eu não poderia morrer por ele? Não haveria glória maior na minha vida do que morrer por ele. Eu preferiria 1000 vezes morrer por Cristo, por minha fé nele, do que morrer atropelado de câncer ou de qualquer outra coisa que seja. Essa é uma glória que eu espero ter um dia, se ele assim quiser. E ele olhou para mim e quando eu disse isso para ele, ele baixou a cabeça. E ele não falou mais nada. E depois ele encontrou um rapaz da igreja, que é um grande amigo dele. Ele falou assim: cara, eu conversei com o pastor e o pastor me disse isso. Eu queria dizer uma coisa para você, cara. Eu não chorei na frente dele porque eu não quis ceder essa emoção para ele, mas eu pensei assim: como que alguém pode amar outra pessoa desse jeito? Mas é a única forma que nós podemos servir a Cristo, é amá-lo ao ponto de fazer loucuras por ele. Eu fico imaginando Paulo, quanto ele perdeu, quanto ele foi criticado. Quando ele se converte a Cristo, os judeus não aceitam, porque pelo currículo dele, ele era um homem que tinha um futuro brilhante no Sinédrio, ele tinha um futuro brilhante na política e na religião de Israel, ele poderia construir uma carreira, uma história, e com certeza ele superaria todos os rabinos que já houveram até hoje, já houve até hoje. Ele superaria todos, ele não ficaria atrás de nenhum. Paulo foi considerado há uns anos atrás, numa pesquisa, a mente mais brilhante do primeiro século. Mas tudo isso ele abandonou por Cristo. Tudo isso ele largou pela glória de servir a Cristo. E ele diz: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como lixo, como escória, como refúgio, para ganhar tão somente uma coisa: Cristo. Religiosos não fazem eles não vão fazer loucuras por Cristo, mas discípulos são pessoas que estão dispostas à renúncia e há um compromisso radical com Cristo. O discipulado exige um compromisso radical. E eu vou ler alguns versículos extraídos dos evangelhos, que você vai entender que não podemos ser discípulos sem que nós sejamos radicais nos nossos compromissos com Cristo. Escute essas palavras de Jesus e pergunte para você mesmo: são essas palavras suaves ou são essas palavras radicais e que exigem posições firmes e decisões radicais de nós? Ouça essas palavras. Mateus capítulo 12, versículo 30: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 10, 37: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que tem de suave nessas palavras? O que tem de politicamente correto para agradar homens nessas palavras? Absolutamente nada. Essas palavras são radicais. Essas palavras nos mostram que se nós queremos servir a Cristo, o preço é alto. Nós podemos ser membros de uma igreja com muito menos do que isso. Nós podemos ser religiosos com muito menos do que isso. Mas discípulos de Cristo nós jamais poderemos ser, se nós não tivermos esse compromisso radical com Cristo e com a missão que Ele nos entregou. Se nós não sairmos da nossa zona de comodidade e pagar o preço de amá-lo sobre todas as coisas
e cumprir a ordem que Ele nos deu de fazermos discípulos daqueles que Ele tem colocado ao nosso redor. Se alguém tem pregado um evangelho que seja menos do que isso, estão te enganando. Se alguém tem te pregado mensagens que não exigem isso, esse não é o evangelho de Cristo. Estão seduzindo você apenas para que você fique confortável numa igreja. Mas o evangelho de Cristo é radical. Goste eu, ou goste você, ou não, o evangelho de Cristo é radical. Como sempre diz o Dr. Eber, quem não gostar, coma pouco. Mas esse é o discurso de Cristo. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, essa é a exigência. Com muito menos nós podemos ser membros de igreja, mas nunca discípulos de Cristo. Para que você possa pensar e viver algumas conclusões. Você serve a Deus como um religioso, ou você tem sido um discípulo de Cristo que tem cumprido a missão de conhecer a palavra dele profundamente, para que você reproduza e faça novos discípulos? Você tem feito isso na sua vida? Ou sua vida se resume a trabalhar e dar as migalhas do teu tempo num domingo na igreja para Cristo, apenas para assistir cultos? Se você tem feito isso, você é um religioso, você não é um discípulo de Cristo. E você precisa repensar sua vida. E eu sou teu irmão, eu sou teu amigo, e eu estou te advertindo, você precisa repensar sua vida. Se eu não estivesse pregando isso, estivesse pregando algo de autoajuda para você, que você está bem, continue assim, então eu não seria teu amigo, teu irmão, mas eu sou teu amigo, eu sou teu irmão. E eu quero exortar você a pensar nisso, e refletir na tua vida. Creio que é difícil responder esta pergunta honestamente. O nosso coração é enganoso e vamos começar a dar desculpas. Portanto, oremos como Davi orou no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, perverso, e guia-me pelo caminho eterno. No caminho eterno andam discípulos, não religiosos. Mas só Deus pode sondar nosso coração. E não há desculpas que nós possamos apresentar a Deus, para que nós não aprendamos a sua palavra, e para que nós não façamos discípulos. Não há limitação nenhuma que nos impeça isso. Quando eu era seminarista em São Paulo, eu disse na igreja assim: olha, eu vou parar de ficar ensinando e vocês escutando, entrando no ouvido e saindo pelo outro. De agora em diante, na escola dominical é aula, tem que trazer Bíblia, caderno, nós vamos ler livros e nós vamos fazer provas, nós vamos aprender da Bíblia. Quase me apedrejaram. Só um levantou e bateu palma e falou: é isso aí, seminarista, que maravilha! E eu pensei assim, acho que ele não entendeu, porque ele era analfabeto. E além de analfabeto, ele era deficiente físico, ele tinha uma mão mirrada e a perna, então ele andava sempre assim, se arrastando. Então ele saía 1 hora antes de casa, que ele morava perto da igreja relativamente, mas para chegar a tempo ele tinha que... No outro domingo, quando começou o novo sistema de ensino produtivo, ele foi o primeiro que chegou. Ele chegou com uma bolsinha debaixo do braço assim. Foi o primeiro. E estava entusiasmado, aquele irmão amado, Heitor. E ele chegou, nós compramos umas carteiras com braço para poder escrever, para ninguém dizer que não tinha onde escrever. Então ele chegou feliz e sentou. Chegaram mais uns 3, 4 com a cara virada, bravo. Os outros ficaram em casa, falaram que não iam vir mais. Nunca vi isso, ter que estudar na igreja, fazer prova, ler livro. Para com isso. E ficar, não vem enquanto tiver esse sistema. Então pode ficar em casa.
E nós continuamos, e nós começamos a estudar a Bíblia daquele jeito. E quando eu fui começar a aula, o seu Heitor abriu aquela bolsinha e tirou um gravadorzinho cassete e conectou ele na tomada que estava do lado da carteira, já meteu uma fitinha cassete lá e fechou. E quando eu comecei a aula, ele lá para gravar, e gravou a aula todinha ali, entusiasmado, né? E aí o seu Heitor, na segunda-feira, pegava a fitinha cassete da aula e escutava tudo de novo. Na terça-feira, o seu Heitor pegava a fitinha de novo, escutava tudo de novo. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E no domingo, ele era meu melhor aluno, porque ele era o que mais interagia na aula, porque ele tinha escutado aquela mesma aula 6 vezes mais na semana. Quando foi na primeira prova, o analfabeto entusiasmado, ele falou: e aí, pastor, é minha prova? Eu falei: não, senhor Heitor, eu vou fazer prova oral com o senhor. Eu vou dar a prova para os outros aqui, vamos ali, eu vou fazer oral. Fiz a mesma prova oral com ele, o seu Heitor tirou 10. Os outros, 2,5, 3, 1,5. Que vergonha, irmãos. Então não existe desculpa. As desculpas, elas não são aceitáveis para Cristo. Elas não são aceitáveis. A avó da minha esposa, ela morreu com 92, 94 anos. E ela passou mal um dia à tarde, lá em Curitiba, e ela ligou para outra filha dela, e a filha a levou no hospital, no pronto-socorro, e o médico, ela ficou lá na fila, esperando, e demorou. Hospital público, vocês sabem, né? E ela estava lá já umas 4 horas esperando, e aí ela estava olhando no relógio, sempre olhando no relógio, sempre olhando no relógio. E aí teve uma hora que ela catou a bolsinha dela, levantou e marchou para o corredor afora, e a filha foi atrás: onde a senhora vai, mãe? Não, eu estou indo embora porque está na hora dos discipulados que eu faço. E eu não vou perder discipulado por causa de consulta médica. Não, senhora, a senhora vai voltar aqui, vamos ligar para essas pessoas que a senhora não vai no discipulado hoje, e a senhora vai ficar aqui porque o médico vai vê-la. E ela acatou, sentou, esperou. O médico do consultório já levou ela para a UTI, e ela morreu no outro dia. Mas ela morreu com 90 e tantos anos, discipulando 5 pessoas que ela pegava ônibus para ir na casa deles, para ensinar a palavra de Deus para eles. Qual desculpa você vai apresentar para Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós paremos de brincar. E que nós assumamos o que nós somos. Discípulos ou religiosos. Eu acho que nós precisamos ter um divisor, nós precisamos ter arrependimento, transformação na nossa vida. Eu não gosto de fazer apelos, eu acho que não é frutífero. Mas se você sentir desejo no teu coração, dizer assim: pastor, eu quero entregar a minha vida, não para Cristo como meu Salvador, mas eu quero entregar minha vida para Cristo como Senhor, eu quero cumprir a missão que Ele tem me dado. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Eu vou superar minhas limitações, eu vou fazer. Você tem desejo disso? Você tem desejo de ser um discípulo de Cristo e não meramente um religioso? Se você tiver esse desejo e quiser fazer esse compromisso, eu quero te convidar para vir aqui para orar com você. Mas eu quero te pedir encarecidamente uma coisa, eu faço apelo ao contrário: não venha, mas não venha mesmo, se você realmente não quiser mudar a tua vida e obedecer à missão de fazer discípulo. Você não precisa vir. Eu te desestimulo a vir, se isso não for algo que você realmente anseia no teu coração obedecer. Mas se você quiser, levante do seu lugar, vem aqui e nós vamos orar. Mas se você não quiser, não estiver disposto a isso, continue na tua vida como está. Mantenha-se na sua religiosidade. Se você já tem feito isso também, fique no teu lugar.
com a tua consciência em paz. Não se preocupa, eu não fui, alguém vai olhar para mim e achar que eu não estou fazendo, eu já estou fazendo. Não é para homens que nós vamos prestar conta, é para Deus. Você quer uma mudança na tua vida? Você quer que esse momento seja um divisor de águas na tua vida, em termos de vida como discípulo de Cristo? Essa palavra fala ao teu coração? Então venha e nós vamos orar por você. Pode chegar bem aqui na frente para que não fiquemos apertados, por favor, encostem aqui. Se quiserem subir aqui também, pode subir. Pastor Joilson, vem cá, vamos orar. Outros pastores que quiserem orar, vem aqui. Vamos orar por o povo de Deus. Cá, pastor. Os pastores, venham aqui que queiram orar pela igreja, ajudar suas ovelhas, são suas ovelhas, né? Que eles se transformem em discipuladores, pessoas que vão levar esse evangelho, multiplicar. Passem aqui, pastores, por favor, subam. Que esse compromisso não seja com homens, mas seja um compromisso com Deus.